2 bilhões de reais em dívidas, processos judiciais, derrotas em série, crises sem fim. Será que o Corinthians vai quebrar? Fica por aqui nesse vídeo que eu vou contar tudo sobre a crise financeira do Corinthians e explicar para você se dá ou não para sair dessa crise e de que forma isso aconteceria. Eu sou Fernando Ferreira, sou fundador da Pluri e estou aqui para ajudar você a entender melhor sobre as finanças do seu clube e as finanças do futebol brasileiro como um todo. Bom, o Corinthians vive a sua pior crise financeira nos seus mais de quase 115 anos de história. Dias atrás, o novo diretor financeiro do clube, Rosalá Santoro, deu várias entrevistas mostrando e afirmando que a dívida do clube já superava 1,6 bilhão de reais, o que faria o clube ser ali entre a primeira e a segunda maior dívida do futebol brasileiro, né? Obviamente que incluindo aí 700 milhões da dívida da Arena, né? Além de outros 900 milhões que seriam a dívida tradicional do clube, aquela dívida que já era conhecida em torno de 800, 900 milhões de reais, né? O mais grave de tudo que ele disse era que dessa dívida de 900 milhões, cerca de 400 milhões eram dívidas de curtíssimo prazo que venceriam em até 6 meses, né? Incluindo aí os famosos mais de 200 milhões de reais que o Corinthians deve para empresários de futebol, né? Alguns desses empresários, a dívida já tem 15 anos, né, de existência. Mas acreditem se quiser, o novo presidente do Corinthians, Augusto Melo, piorou o que já era ruim, né? Ele deu uma entrevista, agora mais recente, pouquíssimos dias atrás, dizendo o seguinte: olha, contratamos a EY para fazer auditoria do clube e a dívida não é 1,6 bilhão, ela é maior do que 2 bilhões de reais. Então, muda de patamar o problema, surgem aí mais de 400 milhões de reais e certamente essa é a maior dívida do futebol brasileiro hoje, supera a dívida do Atlético Mineiro e supera em longa margem clubes que já têm um histórico de endividamento bastante grande, Cruzeiro, Botafogo, Vasco. Nós estamos falando num outro patamar de endividamento. Isso significa que a nova gestão do clube vai assumiu, né, recentemente, né, na tentativa de tirar o clube do pântano financeiro que ele se encontra nos últimos anos, né, com resultados financeiros negativos em sequência, que levaram ao aumento da dívida, geraram mais despesa financeira com juros, despesa financeira geral, juros, mora e por aí vai, né? Esse recurso acaba, vamos dizer, para cada pagamento de juros que o clube faz, é um investimento que ele não pode fazer no futebol, né? É simples assim. Você tem um orçamento e aí se você gasta numa coisa, você não pode gastar em outra. Como o Corinthians tem muita dívida, ele também tem muita despesa financeira, paga muitos juros. E esses juros, eles acabaram atingindo um patamar assim extraordinário. Eles já estão na casa de centenas de milhões de reais. Então isso diminui muito a competitividade do clube na hora de contratar atletas, seja a dificuldade de acompanhar os salários ou por não conseguir adquirir os direitos econômicos desses atletas, né? Então, de fato, o clube não tem dinheiro para ir ao mercado contratar os melhores jogadores. Mas se você olhar do ponto de vista do resultado operacional, né? O que é o resultado operacional? Receita menos despesa. É o famoso EBITDA, simplificando. O que você arrecada menos o que você gasta. Obviamente que aqui não entra despesas com juros, amortizações, impostos e por aí vai. Quando você olha esse número, o Corinthians tem um resultado aí em torno de 200 milhões de reais ano positivo. Para um clube que fatura uns 800, é uns 25% de EBITDA, é um bom número. O problema todo é que quando você coloca o custo de carregamento da dívida, né, que as obrigações, os empréstimos que precisam ser pagos, aí a coisa aperta e muda completamente de figura. Apesar desse quadro, vamos dizer assim, bastante negativo que eu estou pintando aqui, o torcedor já deve estar preocupado, né? Pô, como é que vai ficar? Será que o clube vai ter dinheiro para montar um time competitivo no Brasileirão? Então você aguenta aí que até o final desse vídeo eu vou contar como o Corinthians pode sair dessa crise. Mas também você que é torcedor do Timão ou você que é o secador, você pode aproveitar e entrar agora nos comentários e dar a sua opinião. Você acha que o Corinthians tem condição de sair dessa crise ou se as coisas vão piorar, né, pela falta de dinheiro? Antes da gente ir para, vamos dizer assim, para as possibilidades do Corinthians, de como o Corinthians pode sair dessa crise, a gente precisa entender como é que ele chegou nesse ponto. E aí é muito nítido nos números do Corinthians, aqui no canal da Pluri, você vai ver vídeos sobre as finanças do Corinthians e que se você for no site da Pluri, Plurisports ou pluriconsultoria.com.br, é muito fácil chegar lá, você vai ver muito relatório com estudos de finanças do Corinthians, de anos atrás inclusive, e ali vai estar muito claro e muito detalhado como é que o time chegou no ponto em que ele está. A situação do clube, ela vinha relativamente equilibrada até 2013, por aí, né? Ganhou o Mundial, tal, e aí, obviamente, as coisas estavam indo bem, aumentou a receita. Esse ano foi um ano em que tudo muda, né? De uma situação equilibrada até 2013, em que a dívida do Corinthians, ela equivalia a 0,6 vezes a receita. Ou seja, a dívida era 60% da receita anual do Corinthians. Só para você ter uma ideia, a média dos clubes brasileiros é de 180%. Então, a dívida ela equivalia naquela época a 180% da receita, ou quase o triplo da receita. Era 1,8 vezes a receita. Então, o Corinthians tinha um nível de endividamento médio muito baixo para o padrão do futebol brasileiro. O que acontece? Em 2014, o Corinthians, esse nível de endividamento mais que dobra, de 0,6 ele vai para 1,4 vezes
ele dispara. E a partir daí ele não melhora mais, ele fica sempre no nível muito alto, chega a atingir 2 vezes em 2020, quer dizer, um patamar enorme, né, da dívida em relação à receita do clube. E esse ano de 2014 é um ano em que, a partir daí, os resultados financeiros viram uma constante no clube. Olha, eu vou dar para vocês aqui só um dado para vocês terem ideia. Em 2014 e 2020 foi um período de 7 anos em que o Corinthians acumulou 461 milhões de reais em déficit, quase meio bilhão de reais. E nesse período de 7 anos estão inclusos os 4 piores anos financeiros da história do clube. Em 2014 o clube perdeu 97 milhões, em 2015 esse era o recorde, 2014 era o maior déficit da história do Corinthians. Em 2015 ele perde 97,1 milhão, ele perde um pouquinho mais, bate um novo recorde. Em 2019 ele perde 145 milhões de reais, um dos maiores déficits da história, não só do Corinthians, mas do futebol brasileiro. Com a Covid ele perde mais 123 milhões de reais. O que chama a atenção é que essa explosão de perdas se deu justamente no momento em que a receita do Corinthians cresceu mais de 60%. Então a receita do Corinthians, que andava na faixa de 300 milhões em 2013, em 2020 ela já é 500 milhões. Então ela muda de patamar a receita, e mesmo com essa mudança de patamar de receita, os prejuízos são enormes. Ou seja, a despesa enlouquece, sai do controle, decisivamente sai do controle, né? Os dados mostram isso, mas ela não sai do controle só no futebol, ela particularmente sai do controle no clube social. Olha que coisa interessante, 64% de toda a perda, todo o déficit do Corinthians entre 2014 e 2020 veio do clube social. O clube social perdeu 295 milhões de reais entre 2014 e 2020. Isso é 64% da perda total de 461 milhões. Deixa eu colocar de uma outra forma. No período entre 2014 e 2022, que o Corinthians perdeu 461 milhões, o clube social perdeu 295 milhões e o futebol perdeu 166 milhões. Quer dizer, o futebol perdeu praticamente metade do que perdeu o clube social. Aí vem 2021 e 2022 e o clube tem um pequeno superávit da ordem de 20 milhões, 15 milhões no ano, 5 milhões no outro. 20 milhões, ou seja, estancou a sangria. Ah, melhorou a dívida. Não melhorou nada. Por quê? Porque a dívida corre com uma despesa financeira muito alta e 20 milhões você parou de piorar, vamos dizer, entre receita e o resultado final do clube, né? Ficou ali um pequeno superávit, mas repare que o clube social também, nesse período ele parou de perder. Então no momento em que o clube social para de perder dinheiro, o Corinthians para de perder dinheiro como um todo. O futebol, então, mais ou menos a coisa dá uma equilibrada, a coisa para de piorar. Mas o que aconteceu com a dívida, né? Nós estamos aqui falando da dívida do Corinthians, que aí está sendo anunciada na casa de mais de 2 bilhões de reais pelo próprio presidente do clube, né? A dívida do Corinthians em 2013 ela era de 194 milhões de reais. É óbvio, aí não tem nada de arena, né? A arena inaugurou em 14, mas ela já estava em construção, tal. E ela passa de 194 milhões de reais em 2013 para incríveis 949 milhões de reais em 2020. Sem contar a arena, tá? Simplesmente a dívida do clube. Passa de 194 milhões para 949 milhões em 7 anos. Isso foi um crescimento de quase 400% na dívida. Lembre-se, eu acabei de dizer para vocês, apesar da receita, dos ingressos, do recebimento do Corinthians ter crescido mais de 60% no período, a dívida explodiu. E aí chegou agora, com essa política do clube agora de incorporar na dívida também a arena, né, explicitar a dívida como um todo, incluindo a arena, a dívida agora está aí na faixa desses 2 bilhões de reais que a gente vai ver um pouco mais à frente. Quando sair o relatório da UI, a gente vai conseguir entender um pouco melhor a composição dessa dívida e o que apareceu de novo, já que o diretor financeiro falava de uma dívida de 1,6 bi e ela é mais de 20% superior a esse número, né? Mas agora a gente chega na parte que interessa a você, torcedor, né? Afinal, essa crise tem solução? E se você está gostando desse conteúdo, se ele é interessante para você, é corintiano, ou você que é palmeirense, flamenguista, que está passando aqui, se vocês gostam desse conteúdo, eu peço para vocês se inscreverem no canal da Pluri, ajudar a gente a chegar nos 10 mil. Nós estamos retomando o canal agora e precisamos dar um up. Também peço a vocês que deem um like no nosso vídeo. Bom, indo para a questão principal, essa crise do Corinthians tem solução? Como é que faz para sair dessa crise, né? O diagnóstico do diretor financeiro do Corinthians, o Rosalá Santoro, que ele deu há dias atrás, ele fez a seguinte conta: olha, se eu tenho um resultado operacional de 200 milhões de reais por ano, para ser um clube com um bom indicador financeiro, eu deveria ter uma dívida equivalente a 2 vezes esse resultado operacional, ou seja, 400 milhões de reais. E ele dizia, olha, então isso significa que vai levar de 6 a 9 anos para o clube equacionar essa dívida, né? Seja aumentando a receita para melhorar o resultado, né? Controlando as despesas, melhorando a receita, administrando melhor o endividamento. Esses são os caminhos que o Corinthians teria para ajustar isso. Só que agora nós não estamos falando mais de uma dívida de 1 bilhão e 600, nós estamos falando de uma dívida de 2 bilhões de reais. Ou seja, nós estamos falando que o Corinthians tem uma dívida hoje equivalente a 10 vezes, quando o correto seria ser
2 vezes. Ou seja, a dívida do Corinthians é 5 vezes maior a que ele deveria ser nesse momento. Pela dica do Santoro, a estratégia do Corinthians, ela parece ser um pouco diferente das estratégias que Flamengo e Palmeiras usaram para sair de crises, que eu não vou dizer que são semelhantes, né? O Flamengo foi o clube mais endividado da história do Brasil. A dívida do Flamengo de 2012, trazida a valor presente, é a maior dívida da história do futebol brasileiro. O Palmeiras não chegou a ter uma dívida tão grande, mas em relação ao faturamento dele, também estava numa situação muito delicada. O que aconteceu? O Flamengo, em 2012, ele teve, através de uma mudança política no clube, entrou a chapa azul do presidente Eduardo Bandeira de Mello, e ele deu início a um mais agressivo choque de gestão do futebol brasileiro, que fez com que o clube, num período muito curto, mudasse o seu nível de competitividade. Quem não viveu aquela época, o Flamengo era um time absolutamente quebrado, não pagava salário de ninguém, era um clube que ninguém queria jogar no Flamengo, porque sabia que não ia receber, né? Aquela famosa frase do Vampeta lá atrás, né? Eles fingem que me pagam e eu finjo que jogo, tinha relação com isso. O Flamengo era um clube conhecido por ser caloteiro. E aí eles mudam essa situação em 2012, um choque muito agressivo de redução de custo e de busca de aumento de receita de um outro lado, reestruturação da dívida. Fato é que em 2016 o Flamengo era outro clube e em 2019 é o ano em que ele ganha tudo. Então a mudança foi muito rápida, mas foi um choque agressivo, um choque de cortar na carne, com riscos muito grandes ali no começo, ali nos primeiros anos, de rebaixamento, né? O time realmente não era competitivo, porque se optou por fazer um sacrifício de curto prazo para poder colher os frutos que eles colhem hoje, de ter capacidade de investimento. Se o investimento é bem feito no futebol ou não, isso é outra conversa, mas ter dinheiro para contratar. E o Palmeiras foi um outro tipo de reestruturação, não foi uma reestruturação tão violenta como foi no Flamengo, mas foi muito forte. Se deveu basicamente à eleição do Paulo Nobre em 2013, que pegou um time quebrado, conta de luz em atraso e tudo mais, e ele produziu também um belíssimo choque de gestão, racionalizou o gasto, só que ele reestruturou a dívida com si próprio. Então o que ele fez? Ele pegou os credores do Palmeiras, parte dos credores, e falou o seguinte: olha, eu vou pagar vocês, negociou descontos e tudo mais, e o Palmeiras passou a dever ele. E aí o Palmeiras pagou, né, em dia e liquidou a dívida com o Paulo Nobre, mas com isso reduziu a despesa financeira, parou com as penhoras, parou com as dificuldades de caixa, conseguiu administrar o seu fluxo de caixa e resolver o problema disso. E a partir daí, obviamente que várias coisas também foram feitas, teve lá os patrocínios da Crefisa, teve a negociação com a Allianz que gerou muita receita, né? E o clube, ele efetivamente, juntando isso com a gestão e a reestruturação da dívida do Paulo Nobre, o clube se reestruturou. O que mudou do mercado daquela época para o mercado de hoje, né? Porque os clubes precisaram realmente cortar na carne, até porque há 10 anos atrás o mercado era muito menor do que era hoje, né? Os clubes, um clube que faturava muito em 2012 faturava 200 milhões de reais. Um clube que fatura muito hoje fatura 1 bilhão de reais, né? Então, o futebol teve um crescimento de receita brutal, né? E isso, obviamente, facilita um pouco a vida. Hoje, por mais que a gente olhe a dívida do Corinthians, 2 bilhões, incluindo a Arena, sempre é bom frisar, né? O mercado também, ele cresceu bastante, né? Eu não estou simplificando a situação do Corinthians, que é uma situação muito complicada. Mas, aparentemente, o Corinthians não vai fazer um choque tão radical. O que parece muito claro é que ele vai sim reestruturar a dívida, né? Quer dizer, tem uma negociação importante aí com a Neoquímica Arena, com a Caixa Econômica, a respeito da Neoquímica Arena acontecendo. Mas hoje, quer dizer, o Corinthians está fechando patrocínios muito maiores, o volume de ingresso de receita é muito grande e o Corinthians tem uma capacidade de geração de receitas enorme. Hoje, apesar do tamanho da dívida assustar, o Corinthians é o clube que tem o maior potencial de crescimento de receitas entre os principais clubes brasileiros. Por quê? Porque ele ainda não fez o seu grande ajuste, ele não fez ainda uma melhoria da sua gestão, da eficiência, que faça com que ele destrave o potencial da sua torcida. O Corinthians, não entrando na discussão de quem tem a maior torcida ou tudo mais, mas o Corinthians tem a torcida com maior potencial de consumo. Porque a torcida do Corinthians está espalhada, ela é muito grande em São Paulo, o estado mais rico do Brasil, muito grande no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, em regiões onde a renda é maior, ele é muito, obviamente, a torcida do Corinthians está espalhada pelo Brasil inteiro, mas ela tem uma concentração de renda bastante grande nas regiões mais ricas do Brasil. Então há um grande potencial de elevação de receita do Corinthians, certamente maior do que o de Flamengo e de Palmeiras, porque esses já estão num patamar de receita maior, já estão fazendo um trabalho de ajuste e de crescimento há mais anos. Então o Corinthians, ele tem um espaço para aumento de receita e com isso melhorar o seu EBITDA, e melhorando o seu EBITDA ele pode ter um nível de endividamento maior e ao mesmo tempo ele pode melhorar o perfil da dívida. É uma dívida
vamos dizer assim, com um perfil ruim, que custa muito caro, que é de curto prazo, gera muita pressão sobre o caixa, né, e sobre o curto prazo do clube. Então, para resolver mesmo o problema, em resumo, eu diria o seguinte: o clube tem que melhorar a sua imagem, que hoje é de mal pagador, e uma imagem de mal pagador não é só imagem ruim, ela gera custos adicionais, porque você precisa contratar um jogador, ele vai cobrar mais caro, ele quer receber adiantado, todo mundo que negocia com você vai negociar com um prazo menor, vai botar uma despesa, um juro maior, porque o risco de não receber ou de atraso é maior. Então, quem está na outra ponta negociando com o Corinthians, coloca um risco adicional que é devido a essa fama de mal pagador que o Corinthians tem hoje. Então, esta fama precisa acabar. Esse é um ponto que precisa mudar imediatamente. Há muitas notícias seguidas, né, muito frequentes sobre problemas do Corinthians com trabalhistas e coisas desse tipo, e processos, e isso é muito complicado, né? Então, o Corinthians tem que melhorar a fama de mal pagador, precisa reestruturar as dívidas que têm um custo financeiro muito alto. Por exemplo, essas dívidas com empresários são dívidas caras, né? É um pessoal que tem muito dinheiro, se dispõe a financiar o clube, que eles estão financiando o clube. Quando eles não recebem, outros recebem no lugar deles, mas para fazer isso, eles obviamente vão cobrar caro, né? Vão cobrar muito caro do clube. E o clube tem que pagar, não tem como fugir disso. Ele tem que parar de se complicar com problemas trabalhistas, como eu falei, quer dizer, eles são frequentes no Corinthians, e você sabe, dívida trabalhista, um clube de futebol não escapa, não tem como escapar, e elas são caras, porque vem juros, vem mora, vem advogado, vem uma cascata de custos, você não tem como fugir disso. O clube precisa ajustar o déficit enorme do clube social, aparentemente isso vem acontecendo, porque nos 2 últimos anos essa sangria estancou, mas isso é um ponto que, eu volto a dizer, 64% ou quase 2 em cada 3 reais de prejuízo, de déficit que o clube teve entre 2014 e 2020, vieram do clube social, e veio do futebol. E precisa melhorar a gestão do futebol do clube. Esse é o ponto principal. Eu citei várias questões aqui que são fundamentais antes, mas eu queria frisar a melhora da gestão do futebol do clube, absolutamente crítica, porque o clube tem errado muito no processo de formação do elenco, tem sido, sem sombra de dúvidas, a maior fonte de perdas, porque jogadores que não respondem dentro de campo, com salários altos, que custam caro, muita multa de contrato rescindido e por aí vai. A gestão do futebol do Corinthians tem sido muito dispendiosa e, sem dúvida, a maior fonte de perdas aí do futebol do clube. E por outro lado, você olha, também falando em relação ao futebol, a categoria de base, né? Quer dizer, o clube é um clube, quando você compara com o Flamengo e com o Palmeiras, que estão fazendo vendas em volumes enormes, né? Quer dizer, fazendo vendas de atletas por valores muito substanciais, né? Com uma certa frequência, e isso tem sido fundamental para manter a competitividade desses clubes. O Corinthians, isso acontece, não vou dizer raramente, mas não dá para comparar os resultados que o Corinthians tem com o Palmeiras, com o Flamengo, com São Paulo, né? Um pouco menos recente, né? O São Paulo era realmente um clube conhecido por ser o clube que vendia melhor no mercado. Isso mudou nos últimos anos, mas quando você olha o Corinthians, ele, na base, é o coração desse processo de ajuste, porque a base permite você formar um elenco com um custo menor e ele gera ativos que você pode gerar muita receita vendendo no mercado internacional, né? Então, o futebol do Corinthians em si precisa ser, de um lado, mais eficiente na formação de elenco, entregar mais resultado com o investimento que é feito do que acontece hoje, e por outro lado, a categoria de base do Corinthians precisa gerar atletas que acabem gerando mais receita para o clube. E se você quiser saber mais sobre as finanças do Timão, né, ou dos seus rivais, você dá uma olhada nos cards que estão aqui em cima, e eu fico por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.